A história do milionário e do mendigo negro no coração da cidade. Era uma típica tarde na pequena cidade de São Pedro, onde o luxo e a estética predominavam em cada esquina. O salão de Carlos Monteiro, o barbeiro mais famoso da região, reluzia sob a luz dourada do pôr-do-sol. Seu piso polido refletia a opulência de vários anos de sucesso, e os clientes esperavam ansiosamente para serem atendidos por ele, enquanto conversas animadas e risadas ecoavam pelos ambientes. Carlos se sentia no ápice de sua carreira, cercado de requinte e glamour. Ele era o homem que transformava não apenas cabelos, mas vidas. Cada corte, uma obra-prima. Cada atendimento, uma experiência de status. Mas naquela tarde, algo inesperado estava prestes a irromper na rotina impecável de sua barbearia. A porta se abriu de forma abrupta e um homem entrou. Um mendigo, um negro alto, com olhar aflito e roupas esfarrapadas. Em sua mão, uma faca, que brilhava sinistramente sob a luz do salão. O coração de Carlos. Ele está ferido e só eu posso salvá-lo. O alvoroço tomou conta do salão. Os clientes sussurravam, trocando olhares de espanto. O que aquele homem estava fazendo ali? Um ato tão insano quanto profano. A ideia de sangue em seu chão, todo tão cuidadosamente mantido, fez Carlos hesitar. Mas ao olhar nos olhos do mendigo, viu algo além da desordem e da loucura. Um desespero genuíno, um desejo de salvar, não apenas um animal, mas talvez um fragmento de humanidade que ainda lhe restava. O barulho dos carros na rua e as risadinhas da clientela se tornaram distantes. O tempo parecia desacelerar. No meio do caos, a sirene de uma polícia começou a se aproximar. Alarmante. Carlos percebeu que a situação estava se intensificando e as consequências daquele ato poderiam ser catastróficas para sua reputação. O mendigo parecia uma bomba relógio, prestes a explodir. Mas então, algo peculiar virou a chave na mente de Carlos. Ele reconheceu o mendigo. Era Roberto, um ex-milionário, uma lenda em São Pedro. O escândalo financeiro que o derrubou há anos ainda ressoava nas bocas dos moradores. Carlos, em sua juventude, fora parte do sistema que levou Roberto à ruína. Os murmúrios tomaram conta do salão. A tensão crescia a cada segundo. Carlos respirou fundo e, no meio da confusão, a ideia de salvar não apenas o cavalo, mas um homem, se formou na sua mente. Ele sentiu a urgência de agir, de reescrever sua própria narrativa. "Espere!" gritou, despertando olhares de surpresa. O coração batia forte. O tempo estava se esgotando. Vamos! Vamos salvar o cavalo!" E, nesse momento, algo acendeu nos olhos do mendigo. Uma chama de esperança, talvez. Porque o que estava em jogo era mais que a vida de um animal. Era a chance de um recomeço para ambos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos sentiu o peso das palavras ecoando em sua cabeça. Salvar o cavalo. Salvar o homem. Era um momento que poderia mudar tudo. Ele saltou da cadeira. "Vamos!" gritou novamente.
a adrenalina pulsando em suas veias. Enquanto se movia, sentiu a energia do salão se alterar. Olhares de desconfiança se encontraram. O murmúrio da clientela se tornava um rugido de incredulidade. Mas Carlos não conseguia se deter. Ele olhou para Roberto, que parecia mais do que um mendigo naquele instante. O homem que uma vez foi sinônimo de riqueza, agora se tornava símbolo de desespero. O que tinha acontecido com ele? Carlos não tinha tempo para pensar. Precisava agir. Aquele cavalo, um animal que Roberto amava, estava à porta da morte, assim como a esperança de ambos. O mendigo deu um passo à frente e, nesse momento, algo mudou. Uma sirene ecoou em suas cabeças, mas uma nova sirene se juntou à primeira, ofuscando tudo. Um grito agudo. Não, não faça isso. Era a voz de uma mulher, quebrando o ar denso daquela barbearia. Todos viraram a cabeça. E lá estava ela, Miriam, a esposa de Roberto. Mas não era apenas isso. Era a mulher que Carlos, anos atrás, havia amado em segredo. O coração dele disparou. O que ela estava fazendo ali? Ele a conhecia bem. A mulher que havia fugido com a fortuna de Roberto, a que todos na cidade culparam. Mas então, por que estava ali, carregando uma expressão de terror? A cena congelou. As risadas se calaram. O clima gelou. Miriam olhou para Carlos, depois para Roberto, um desespero genuíno nos olhos. Ele não se feriu. Ele está escondendo um segredo. O cavalo. É só uma distração. A revelação foi como um soco no estômago. O que ela queria dizer com aquilo? Carlos lembrava das histórias, mas nunca tinha acreditado nelas. O que Roberto poderia esconder? O mendigo piscou confuso. O que você quer dizer? A tensão aumentava. Os olhos da barbearia estavam fixos nos T's, como se esperassem um desfecho cinematográfico. Miriam deu um passo adiante, os cabelos bagunçados, a respiração acelerada. Eu sei o que você fez, e a cidade também saberá. Carlos sentiu um nó na garganta. O que ela estava insinuando? O passado de Roberto, a ruína, tudo isso poderia ser revelado em um instante. Ele olhou para o mendigo, o homem que uma vez teve tudo e agora nada, e viu a diferença que uma palavra podia fazer. O peso da culpa, a dor da traição, tudo parecia lembrar Carlos de que ele também tinha suas fraquezas. Você não precisa fazer isso, Miriam, gritou Carlos. Mas ela estava decidida. Esse cavalo é um símbolo, Carlos. Não só de amor, mas de tudo o que perdemos. A voz dela ecoou, e a barbearia estava imersa em um silêncio pesado. O tempo parecia se arrastar. Os rostos dos clientes estavam paralisados, absorvendo a gravidade do que estava a ocorrer. E então, sem mais advertências, um barulho ensurdecedor surgiu da porta. A sirene se intensificou, e a polícia chegou, cercando a barbearia. Uma cena que parecia saída de um filme. Os corpos se contorceram, e a tensão explodiu. Carlos, Roberto e Miriam estavam no centro deste furacão, e, inevitavelmente, todos na barbearia perceberiam que a história que acreditavam ter era uma farsa. O coração de Carlos batia forte, um turbilhão de emoção e decisão. O que ele faria agora? As consequências eram claras, e a verdade estava prestes a vir à tona. E quando Miriam olhou para Carlos, havia algo em seus olhos que fez a pele dele arrepiar. O que mais ela sabia? A história de todos estava prestes a ser reescrita. O cavalo ferido não era o único a ser salvo. Carlos estava paralisado.
o coração batendo forte, como um tambor em meio ao caos. Ele olhou para Miriam, a mulher que sempre carregou suas lembranças mais doces e amargas. O que você quer dizer? O tremor na voz dele ecoou, mas ela não parecia disposta a recuar. Eu sei do que Roberto está fugindo, e não tem a ver só com o cavalo. Miriam respirou fundo, o olhar intenso. O que ele esconde pode destruir você e a cidade inteira. O estalo da sirene da polícia parecia cada vez mais próximo. Um aviso do fim de um jogo que mal começou. Os clientes na barbearia estavam imóveis, como se o tempo tivesse congelado. O ar estava pesado, uma mistura de medo e expectativa. Carlos trocou olhares nervosos com Roberto, que estava cada vez mais pálido. A confusão em seu rosto aumentava. Miriam, é hora de falar a verdade. Carlos insistiu, sem saber se estava se referindo ao que a esposa de Roberto tinha dito ou ao segredo que ele carregava. A verdade sobre a falência de Roberto não é simplesmente que ele investiu mal. Miriam estava decidida, e o tom de sua voz tinha um peso quase palpável. Ele não estava sozinho. Você estava com ele, e eu sei que você tem provas. A revelação caiu como um raio em pleno céu azul. Carlos sentiu um frio no estômago. Roberto olhou para Carlos, os olhos cheios de medo e desconfiança. O que está acontecendo, Carlos? O mendigo ex-milionário estava à beira de um colapso. A única coisa entre eles agora era a confiança que rapidamente se dissipava. Miriam deu um passo adiante. Sua voz era firme. Carlos, você não pode escapar. Ele descobriu o que você fez. E o cavalo? O cavalo é apenas uma distração. O que ele realmente quer é saber a verdade. O barulho da sirene ficou ensurdecedor e a porta se abriu. Um grupo de policiais entrou, armas em punho, prontos para controlar a situação. Carlos sentiu a adrenalina subir. Ninguém se mova, gritou um dos policiais, e a tensão aumentou ainda mais. Perdeu tudo, Roberto, Miriam gritou. Por causa dele, você não pode salvar um homem que destruiu sua vida. As palavras dela cortaram o ar como uma faca afiada. Os olhos do mendigo se arregalaram, e ele parecia mais perdido do que nunca. Carlos estava prestes a protestar, mas a revelação o atingiu com mais força do que qualquer golpe. Suas mãos estavam tremendo. Ele se lembrava de tudo, do dia em que tudo desabou. Ele tinha sido um peão no jogo de Roberto, um homem de confiança que inconscientemente ajudou na quebra de um império. Lembranças voltaram à sua mente. Encontros secretos, decisões obscuras, promessas quebradas. A multidão assistia, os murmúrios crescendo. Isso não é verdade, Carlos gritou, mas o som soou vazio. Ele mal reconhecia a si mesmo no espelho da barbearia. Roberto olhou para Carlos, uma mistura de dor e súplica na expressão. Você me traiu. Você fingiu ser meu amigo. Eu não sabia, Carlos implorou, mas o desespero não ajudou. As palavras de Miriam reverberavam em sua cabeça. O caos na barbearia parecia aumentar enquanto os policiais avançavam. Eles estavam prestes a prendê-lo, não apenas por ser um homem em fuga, mas por ser parte de algo muito maior e mais sinistro. Então, enquanto as luzes da polícia iluminavam a barbearia, uma explosão de vidro quebrou o momento. A janela se estilhaçou ao fundo. Um grupo de homens encapuzados invadiu o local. A confusão tomou conta, pessoas gritando, correndo para todos os lados. Carlos olhou ao redor, atônito, sem saber o que fazer. O cenário estava se transformando em um verdadeiro pesadelo. O que eles queriam? E por que a presença deles parecia ligada ao segredo que todos tentavam esconder? Ele viu os olhos de Roberto, cheio de dor e surpresa. Carlos, você precisa escolher de que lado está. A mentira está prestes a vir à tona.
E não será apenas você que sofrerá as consequências. E nesse momento, o mundo de Carlos desabou mais uma vez, agora cercado pela sombra de um passado que ele tentou esquecer. E assim, em meio à gritaria e ao espanto, um novo mistério surgia. O cavalo, o mendigo, a mulher que amava e segredos se entrelaçavam em um ciclo inquebrável. A verdade não era o que parecia. O que realmente estava em jogo. O que mais precisava ser revelado antes que tudo terminasse. O cavalo, o mendigo, a mulher que amava e segredos se entrelaçavam em um ciclo inquebrável. A verdade não era o que parecia. O que realmente estava em jogo. O que mais precisava ser revelado antes que tudo terminasse. E naquele instante tenso, enquanto a confusão dominava a barbearia, o mundo de Carlos parecia girar. O cheiro de colônia, o calor dos corpos apinhados e os sussurros nervosos preenchi como vapor sobre um vidro embaçado. Ele olhou para Roberto, o ex-milionário, e a feição de desespero que antes parecia marcada pela derrota, agora pulsava com uma nova força. Algo estava mudando ali. Algo além do que Carlos poderia entender. Mas aconteceu. Uma explosão de gritos cortou o ar. O grupo encapuzado avançou. Mas não era isso que chamava a atenção de Carlos. Eram as palavras de Miriam, que se ergueram, firmes como uma espada. Ele não é só um mendigo. Ele é meu irmão. Essas 6 palavras reverberaram pela barbearia como um estrondo, congelando o tempo e a reação de todos. Carlos mal conseguia acreditar. O que você está dizendo? Sua voz soou vazia, perdida em um mar de confusão. A consciência do que isso significava começou a tomar forma em sua mente. Roberto, que ele sempre havia visto como símbolo da ruína, agora se tornava parte de uma trama que parecia muito mais profunda. O que significava isso para a história deles? O que mais Miriam estava escondendo? Os murmúrios cresciam. Como assim, seu irmão? Isso é impossível. Alguns clientes começaram a se afastar, a descrença refletida em seus rostos. Outros, porém, pareciam intrigados, como se uma nova revelação pudesse tornar tudo mais claro. A conexão entre os 3, antes envolta em segredos, agora emergia como um labirinto. Miriam, no entanto, não hesitou. Ele foi adotado, Carlos. Ninguém sabia, exceto eu. E nosso pai? Ele era o homem que arruinou Roberto. Ele era... Um tamborilar de passos interrompeu suas palavras, e a tensão no ar se tornou palpável. O grupo encapuzado estava cada vez mais próximo, mas todos os olhos estavam voltados para ela, capturados pela revelação. Carlos ainda tentava processar tudo. Um irmão? A ruína de Roberto era mais complexa do que ele imaginava. Mas você está me dizendo que ele sabia disso? A confusão em sua mente se manifestava em cada palavra. O olhar de Roberto refletia uma dor profunda, como se as revelações pudessem desmantelar ainda mais sua frágil realidade. Nunca foi só uma questão de dinheiro, Carlos. Foi sobre poder, traição e uma vida construída sobre mentiras. Miriam exclamou, os olhos brilhando entre a raiva e a tristeza. Você a conhece tão bem, mas nunca percebeu as profundezas do que ele realmente perdeu. A polícia estava ali, mas pela primeira vez, o foco não estava mais em Carlos. O grupo encapuzado se aproximava e o caos tomou conta. Esperem! Gritou um dos homens. Estamos aqui pela verdade, e ela deve vir à tona, não importa o que custe. Ele estava agora no centro da cena, e a multidão se dividiu em pânico. Enquanto os policiais tentavam controlar a situação,
mais segredos estavam prestes a ser expostos. Um dos homens de capuz finalmente removeu a máscara, e Carlos congelou ao ver o rosto familiar. Era seu velho mentor, alguém que ele jamais esperaria ver agindo como um agente misterioso neste drama quente e perigoso. "Carlos, chegou a hora de entender seu papel", gritou ele, olhando diretamente nos olhos do barbeiro. O que isso significava? Carlos sentiu um nó na garganta. As revelações haviam se transformado em um emaranhado de homens, mulheres e segredos, e ele estava no centro. O cavalo ferido, Roberto, Miriam e agora seu mentor. Tudo estava interligado de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Carlos se virou para Roberto, e a expressão de desespero agora misturava-se com a necessidade de verdade. "Precisamos descobrir o que realmente está acontecendo. O que mais está em jogo?" A pergunta pairou no ar, e todos estavam esperando por uma resposta que poderia definir o futuro de todos eles. Mas enquanto Carlos buscava entender sua realidade, o brilho nos olhos de Miriam sugeria que ainda havia mais a ser revelado. A sirene da polícia continuava a soar, mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. O que mais estava escondido nas sombras de São Pedro? E se a verdade viesse a ter? Carlos estava paralisado, o coração batendo forte, como um tambor em meio ao caos. Ele olhou para Miriam, a mulher que sempre carregou suas lembranças mais doces e amargas. "O que você quer dizer?" Sua voz soou vazia, perdida em um mar de confusão. Enquanto os olhares da multidão se afunilavam para os três, a tensão era palpável, quase elétrica. "Ele não é só um mendigo. Ele é meu irmão." As palavras de Miriam cortaram o ar, reverberando por toda a barbearia. Carlos piscou, tentando processar a revelação que parecia impossível. O silêncio se espraiou, todos em choque, esperando a próxima reação. Os murmúrios começaram, sussurros confusos misturados à incredulidade. "É mentira", alguém gritou. Mas outros questionavam suas certezas, olhando entre os três protagonistas da cena. Roberto, com a expressão entre dor e destruição, se virou para Miriam com os olhos amplos. "O que você quer dizer, Miriam?" "Eu sou seu irmão?" "Sim", ela confirmou, a urgência na voz transparecendo. "Nossos pais adotivos nunca contaram a verdade. Você é fruto de uma grande traição, um jogo de poder. O que aconteceu com você foi orquestrado." Ar parecia espesso, carregado de tensões descobertas, como se as paredes da barbearia estivessem testemunhando um caos muito maior. Carlos sentiu a boca seca, a adrenalina subindo. "O que você está dizendo?" perguntou, sua voz falhando no final. As lembranças de tudo o que fez, a conexão entre eles e o poder que sempre teve sobre a vida de Roberto dançavam em sua mente. Mas antes que Miriam pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou na barbearia. A porta foi arrombada com força, explosões de espaço e flashes ofuscantes invadindo a cena. Um grupo de homens encapuzados entrou com uma ferocidade inesperada, e a barbearia se transformou em um campo de batalha. Carlos viu os rostos dos clientes se contorcerem em medo e confusão. "Ninguém se mova!" gritou um dos homens, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Mas a coisa mais impactante ocorreu em meio ao caos. Um dos encapuzados tirou a máscara, e foi como se o tempo parasse novamente. Carlos ficou paralisado. Era Miguel, seu velho mentor, alguém em quem ele sempre confiara. O choque foi palpável. Miguel não era só um homem em busca de poder. Ele era a peça central
de um quebra-cabeça sombrio que ninguém conhecia. Miguel, o que você está fazendo aqui? Carlos sussurrou, atordoado. A figura de Miguel, que antes era sinônimo de sabedoria, agora parecia pertencente a outro mundo. Um mundo de traições e segredos. Carlos, você está em perigo, Miguel gritou. Tudo isso, a falência de Roberto, a cidade, é maior do que imaginamos. As peças estão se movendo e você precisa entender rapidamente seu papel. Seu olhar era intenso e Carlos sentiu o nó na garganta se apertar. No meio da confusão, Miriam começou a gritar. Ele está aqui para proteger você ou para obliterar tudo o que você ama. A verdade vai ferir todos nós, Carlos, e é isso que ele quer. Mas Miguel parecia mais decidido do que nunca. Em um movimento abrupto, Miguel se virou e puxou um papel do bolso de sua jaqueta. Um documento amarelado, cheio de selos e assinaturas. Isso é um aviso. O que você está prestes a saber pode não só mudar sua vida, mas redefinir o futuro de São Pedro. Carlos sentiu sua respiração faltar. Um aviso sobre o quê? Mas antes que Miguel pudesse responder, as luzes se apagaram. A sirene da polícia continuava a soar. Mas o que ficou claro era que a verdade que todos temiam estava prestes a vir à tona. Um grito de pavor ecoou. Não, não! Então o silêncio gelou. O que mais estavam escondendo? E se essa verdade abalasse fundamentos que Carlos jamais poderia imaginar? Numa história que se estendia muito além de seus medos e segredos. A barbearia, repleta de tensão, agora se tornava um campo de batalha pelo futuro da própria cidade. E a última pergunta ressoava em sua mente. Quem realmente era ele no meio de tudo isso? Carlos estava paralisado, o coração batendo forte, como um tambor em meio ao caos. Ele olhou para Miriam, a mulher que sempre carregou suas lembranças mais doces e amargas. O que você quer dizer? Sua voz soou vazia, perdida em um mar de confusão. Enquanto os olhares da multidão se afunilavam para os três, a tensão era palpável, quase elétrica. Ele não é só um mendigo, ele é meu irmão. As palavras de Miriam cortaram o ar, reverberando por toda a barbearia. Carlos piscou, tentando processar a revelação que parecia impossível. O silêncio se espraiou, todos em choque, esperando a próxima reação. Os murmúrios começaram, sussurros confusos misturados à incredulidade. É mentira, Jane gritou. Mas outros questionavam suas certezas, olhando entre os três protagonistas da cena. Roberto, com a expressão entre dor e destruição, se virou para Miriam com os olhos amplos. O que você quer dizer, Miriam? Eu sou seu irmão? Sim, ela confirmou, a urgência na voz transparecendo. Nossos pais adotivos nunca contaram a verdade. Você é fruto de uma grande traição, um jogo de poder. O que aconteceu com você foi orquestrado. O ar parecia espesso, carregado de tensões descobertas, como se as paredes da barbearia estivessem testemunhando um caos muito maior. Carlos sentiu a boca seca, a adrenalina subindo. O que você está dizendo? Perguntou, sua voz falhando no final. As lembranças de tudo o que fez, a conexão entre eles e o poder que sempre teve sobre a vida de Roberto dançavam em sua mente. Mas antes que Miriam pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou na barbearia. A porta foi arrombada com força, explosões de espaço e flashes ofuscantes invadindo a cena. Um grupo de homens encapuzados entrou com uma ferocidade inesperada, e a barbearia se transformou em um campo de batalha. Carlos viu os rostos dos clientes se contorcerem em medo e confusão.
Ninguém se mova! Gritou um dos homens, e o pânico se espalhou, como fogo em palha seca. Mas a coisa mais impactante ocorreu em meio ao caos. Um dos encapuzados tirou a máscara, e foi como se o tempo parasse novamente. Carlos ficou paralisado. Era Miguel, seu velho mentor, alguém em quem ele sempre confiara. O choque foi palpável. Miguel não era só um homem em busca de poder. Ele era a peça central de um quebra-cabeça sombrio que ninguém conhecia. Miguel, o que você está fazendo aqui? Carlos sussurrou atordoado. A figura de Miguel, que antes era sinônimo de sabedoria, agora parecia pertencente a outro mundo, um mundo de traições e segredos. Carlos, você está em perigo, Miguel gritou. Tudo isso, a falência de Roberto, a cidade, é maior do que imaginamos. As peças estão se movendo, e você precisa entender rapidamente seu papel. Seu olhar era intenso, e Carlos sentiu o nó na garganta se apertar. No meu papel? Qual é o meu papel em tudo isso? Carlos respondeu, mas Miguel não tinha tempo. O que você não sabe, Carlos, é que Roberto é mais do que um ex-milionário. Ele é a chave para derrubar um império de corrupção que se infiltrou na cidade. Sua falência foi parte de um plano. As pessoas estavam perdidas na barbearia e a sirene da polícia soava como um requiem. Mas o que mais preocupava Carlos era a expressão de desespero nos olhos de Miriam. Roberto, para! Ele gritou, mas ele parecia confuso e furioso. E tudo isso foi uma farsa? Uma conspiração familiar que eu nunca soube. Miriam, o que você está escondendo? Carlos pressionou, seu coração acelerando. Por que não pode ser só isso? Há algo maior. Logo um grito irrompeu. Não! Roberto sacudiu a cabeça, seus olhos flamejantes. Todos mentiram para mim. Até você, Carlos. Estou cansado. Estou farto de tudo isso. Ele estava prestes a colapsar, e o ambiente ficou estático, enquanto todos aguardavam o que viria a seguir. Nesse momento tensional, um dos homens encapuzados fez um movimento inesperado e puxou algo do bolso. Uma arma. O tempo parecia congelar. Você não pode fazer isso, Carlos gritou. Ponto. Mas não era só a arma. Era o olhar do homem. Era a mesma expressão de desespero e raiva que refletia nos olhos de cada um deles. E então, em um movimento brutal e rápido, o homem disparou a arma. O eco reverberou pela barbearia, seguido do grito agudo de alguém. Carlos virou-se rápido. Não era o que esperava. Miriam caiu ao chão, um fio de sangue escorrendo. Não, não. O mundo inteiro parecia desabar. O que estava acontecendo? O golpe do destino atingiu a todos. Carlos se agachou ao lado dela, sem saber o que fazer. Mas enquanto tentaba entender el momento, un susurro escapulió de los labios dela. Carlos, eu no soy quien pienso que soy. Ella sonrió, mientras sangrando, y eso cortó más fundo de que cualquier ferimiento. Use futuro está en sus manos, y Roberto sabe más do que você imagina. Y antes que él pudiese procesar todo, los hombres encapuzados cercaron la barbearía, prontos para todo. ¿Qué más estaba oculto? O que más precisaba ser revelado antes que el caos dominase de vez. Carlos sintió su mundo girar en cuanto el escenario se tornaba más sombrío y los segredos comenzaban a se desdobrar. Carlos estaba de yuelos, o corazón en frangallos. Miriam Nochón oleaba para él con aquellos hoyos que siempre fueron su fraqueza, y la dor era visible en su rosto. O sangue escorria, uma mancha escura se espalhando pelo piso da barbearia, e ele sentia um aperto forte na garganta. Não, não. Era como se o mundo ao seu redor tivesse sido reduzido a um ponto, tudo se desfocando exceto ela. Carlos! O murmúrio dela soou como um eco distante.
A verdade é mais perigosa do que você imagina. E antes que ele pudesse responder, outro grito irrompeu do outro lado da barbearia. Os homens encapuzados estavam avançando. Saia do caminho! Gritou um deles, e a tensão se intensificou ainda mais. Carlos, em pânico, se virou para ver Roberto, prestes a fazer algo. O ex-milionário agora parecia uma sombra do que era. Miriam, não! Ele gritou. Mas a voz dele estava cheia de desespero. E então, tudo ocorreu em um instante. Um dos encapuzados apontou a arma enquanto a sirene da polícia tocava incessantemente do lado de fora. Carlos se levantou, a adrenalina disparando. Conversem, todos nós queremos saber a verdade. Ele gritou para todos ali, sabendo que as palavras pareciam vazias em meio ao caos. Foi então que Miriam puxou a mão para cima, tentando fazer sinal para Roberto. Ele não pode saber. Por favor, ela implorou. Mas o ex-milionário estava perdido em meio à confusão. E os olhos dele brilhavam com algo que Carlos não conseguia decifrar. Você escondeu isso por muito tempo, não é? Roberto olhou para eles, já sem paciência. Acha que eu não sei a verdade? Que isso não foi tudo planejado? Seu olhar de raiva se alternava entre Carlos e Miriam, e Carlos sentiu a pressão em seu peito aumentar. Mais uma vez, o choque do instante atingiu Carlos. Como assim planejado? O que Roberto estava dizendo não fazia sentido. A confusão girava em sua cabeça, enquanto os outros homens encapuzados se aproximavam. Ele está certo, interveio Miguel, que até então tinha se mantido em silêncio, observando toda a cena. Você precisa entender, Carlos. A falência de Roberto não foi um acidente. Foi uma armadilha. O silêncio agora se abateu sobre todos, absorvendo as palavras que flutuavam no ar espesso da barbearia. Os murmúrios começaram a tomar forma. Mas outro acontecimento chocante fez todos pararem. Um dos encapuzados, com um gesto rápido, jogou uma pasta sobre a mesa. Aqui as provas! Gritou ele, enquanto seus olhos vasculhavam o ambiente. A tensão era palpável, todos se aproximando, curiosos e nervosos. Carlos ergueu a pasta, e assim que a abriu, havia documentos, fotos e contrapartes assinadas. Isto não pode ser verdade, balbuciou. As imagens mostravam Roberto e uma mulher desconhecida em encontros clandestinos. Segredos que remetiam a um passado tenebroso que ele não conhecia. O que está acontecendo aqui? Você tem que ver o que realmente aconteceu. Você precisa saber que Miriam não é quem você pensa. O tom de Miguel era grave, e Carlos olhou para ele com desconfiança. O que você está tentando dizer? Miriam não pode ser parte disso. Ela é mais ligada a isso do que você imagina. Sua família está entrelaçada nesta tragédia. Os olhos de Miguel estavam fixos em Carlos, e o tempo parou novamente. Miriam, contra o chão frio, abriu um sorriso triste. Eu não sou quem você pensa que sou, Carlos. Ela repetiu, a voz quase um sussurro. Carlos parou. No fundo, uma pergunta ressoava. Quem ela realmente era? O mundo ao seu redor pareceu desmoronar em um instante. As peças do quebra-cabeça se rearranjavam, revelando algo muito mais sombrio. Uma teia de enganos e segredos que envolvia não apenas Roberto e Miriam, mas também ele, Carlos. Miguel, ainda sério, fez um sinal para que Carlos olhasse para os documentos. Um nome saltou à vista. Se você não acreditar em mim, olhe para ele. O verdadeiro traidor desta história é seu pai. O coração de Carlos parou. Meu pai? O que você quer dizer? Nesse momento, as sirenes da polícia tornaram-se mais intensas, e Carlos percebeu que o tempo estava se esgotando. O que mais ele não sabia?
O que mais estava escondido na escuridão do passado, que agora ameaçava devorar todos os presentes? A verdade, uma vez revelada, poderia fazer com que tudo o que ele acreditava mudar para sempre. E agora tinha que decidir: fugir ou ficar e enfrentar a tempestade. O peso das palavras de Miguel ainda ecoava na mente de Carlos. Ele olhou para os documentos abertos em suas mãos, mas as revelações pareciam um emaranhado de confusão. O que aquilo significava? O que mais estava escondido na escuridão? As sirenes da polícia se tornavam um lamento distante, enquanto o silêncio na barbearia pesava como uma nuvem de tempestade. "Precisamos sair daqui", ele gritou, tentando reaver a sanidade no caos. Mas a tensão era palpável. Miriam gemeu, tentando se levantar, a mão pressionando a ferida. "Carlos, a verdade é muito mais do que isso. Não conseguimos escapar da história." Um novo grito irrompeu do grupo encapuzado, quebrando o momento. "Silêncio! Todos vocês vão ouvir o que temos a dizer." O homem que se destacava na multidão avançou, sua expressão determinada. Mas havia algo nele que Carlos não conseguia identificar, uma familiaridade. Então, de repente, o grupo começou a recuar, sem explicação. Carlos sentiu um frio na espinha, porque eles estavam ecoando. Era como se um raio tivesse cortado o céu, um tiro. O som estrondoso preencheu o ambiente, e com isso, o tempo pareceu parar novamente. Carlos girou a cabeça, só para ver um dos encapuzados no chão, um pequeno buraco escuro se formando em sua têmpora. O choque percorreu a barbearia como um trovão. As manifestações de desespero explodiram, gritos misturados em um frenesi. A confusão agora era uma tempestade. Os clientes estavam em pânico, se jogando para longe, enquanto os policiais invadiam a barbearia. "Desçam ao chão! Todos ao chão!" Os gritos da polícia pareciam um eco distante entre o caos. Mas as pessoas estavam perdidas demais em seu próprio medo. Carlos já não sabia mais o que fazer. A cena girava diante de seus olhos como uma película que se rasgava. E quando olhou de volta para Miriam, a expressão dela havia mudado. A dor deu lugar a uma determinação feroz. "Carlos, escute, eu preciso que você saiba quem realmente sou." A voz dela era firme, mas tremia. "Por favor, não, não agora." Carlos implorou, mas ela continuou. "Se você não agir agora, tudo estará perdido." E então, a mais chocante das verdades despencou no meio do furacão. Eu sou filha de um dos responsáveis pela queda de Roberto. Meu pai arquitetou tudo, e ele está vindo para terminar o que começou." O rosto dela estava contorcido de dor e revelação, mas as palavras cortaram mais fundo do que qualquer ferida. Carlos ficou em choque. "O quê? Como assim?" Sua mente girava com a gravidade da revelação. A traição era ainda mais profunda do que ele poderia imaginar. Ponto. "E você? Você sabia? Desde o começo?" Miriam assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não tinha escolha. Meu pai ameaçou minha vida. Mas eu nunca quis que isso chegasse até você ou Roberto." A urgência na voz dela era clara, e a realidade a envolvia como uma teia de mentiras. "Isso é inacreditável", recuou Carlos, a raiva tomando conta dele. Mas a confusão nos olhos de Miriam implorava por compreensão. Então, enquanto o tumulto ao redor continuava, um braço envolvente surgiu entre os encapuzados. Miguel, que parecia ter desaparecido por um momento, apareceu na linha de frente, e com ele, um olhar de extremo alarme. Não, eles estão aqui." Uma sensação de terror percorreu a barbearia. Carlos girou em direção à entrada, quando uma figura alta apareceu. Era um homem de terno,
seu semblante sério e implacável. Vamos acabar com isso, Carlos. Você realmente acha que poderia escapar da verdade? A voz dele era profunda, e as palavras caíram como pedras em um lago tranquilo. Quem é você? Carlos perguntou, o coração batendo descompassado, mas sabendo que aquilo ia muito além da sua capacidade de compreender. Seu pai. O homem simplesmente afirmou, e o impacto das palavras fez o chão sob Carlos tremer. As peças, a dor, os segredos estavam unidos em uma teia que ele nunca pensou que pudesse existir. O mundo desabou ao seu redor. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido? A verdade estava ali, mais próxima do que nunca, mas ainda assim, como uma sombra ameaçadora, prestes a engoli-lo. Essa revelação mudaria tudo, e a questão pairava na linha do tempo. Carlos tinha que escolher, e sua decisão poderia levar a todos os envolvidos ao abismo, ou, talvez, ao começo de uma nova jornada. Agora mais do que nunca, o passado clamava por sua resposta, um eco no vazio que ninguém poderia ignorar. Carlos estava paralisado, o choque ainda reverberando em seu corpo após as palavras do homem interno. Seu pai. Aquelas palavras escuras pesaram no ar como um ladrão na noite. O que isso significava? Olhou em volta, buscando respostas nos rostos aterrorizados de Miriam, Roberto e Miguel. O ambiente estava em caos. Os gritos da polícia misturavam-se ao pânico dos clientes, mas para Carlos, tudo parecia estar em câmera lenta. A dor havia se instalado em seu peito, um nó pesado que não lhe permitia raciocinar. O que você quer dizer com isso? A voz dele saía mais como um sussurro de incredulidade do que uma pergunta. Você está mentindo. Não estou. O homem de Erno respondeu com brutalidade, os olhos fixos em Carlos, como se quisesse entrar em sua mente. E você sabe que estou dizendo a verdade. O passado de sua família não é o que você sempre pensou. As palavras se fixavam na mente de Carlos como agulhadas. Dúvidas e lembranças se entrelaçavam, e ele mal conseguia respirar. Ele sempre soube que sua família não era perfeita, mas um pai envolvido na queda de um homem como Roberto. Ponto. Isso era demais. Nesse instante, um grito ecoou, seguido de um som ensurdecedor, como um tiro. Carlos se virou em direção ao barulho, e o pânico se agravou quando viu o grupo encapuzado se espalhando pela barbearia, atirando com fúria. O pânico tomou conta, gritos misturados ao som de vidro quebrando. Miriam, com uma expressão de terror no rosto, caiu de joelhos. Não era o que ele esperava. Não, não, não! Carlos gritou, correndo até ela. O mundo à sua volta era emborrão. O cheiro de pólvora se misturava ao sangue. Ele se ajoelhou ao lado dela, o coração disparando. Miriam, fique comigo. Suas mãos tremiam ao tocar o rosto dela, a cena se tornando ainda mais insuportável. Carlos, eu não sou quem você pensa que sou. As palavras dela eram uma lâmina. Cada sílaba desnudava segredos. Ele franziu a testa, tentando entender. O que você quer dizer? Os olhos dela estavam cheios de dor e arrependimento. Eu sou filha do homem por trás de tudo isso. Meu pai. Ele não só destruiu Roberto. Ele estava atrás de você. As palavras dela cortaram através da confusão. Cada uma como um golpe. Atrás de mim? Por quê? As memórias de um pai amoroso pareceram se desfazer em fumaça. E Carlos se sentiu como se estivesse caindo. Você estava tentando me proteger. Eu não podia.
O desespero em sua voz a tornava ainda mais real. Eu só queria evitar que você acabasse como Roberto. Com isso, um novo entendimento começou a surgir entre eles. Mas o terror ainda reinava na barbearia. E então, aconteceu. Um dos encapuzados se virou para Carlos, o brilho da raiva nos olhos. Ele disparou uma arma em direção a ele, mas não era nele que a bala encontrou seu alvo. No entanto, um grito sibilou quando atingiu Miguel. O mentor de Carlos se contorceu em agonia, suas mãos segurando o peito enquanto caía no chão. O caos convergiu em um instante. O que estava acontecendo? Carlos, com o coração na garganta, virou-se para Miriam. Meu Deus, o que fizemos? O passado todos os envolvia como um manto sombrio. As coisas estavam prestes a desmoronar de uma forma que eles nunca imaginariam. A polícia finalmente então fez seu movimento, e a sirene cortou o ar como um aviso. A cena estava se transformando em um inferno. A verdade que deveria unir todos os envolvidos agora os separava. O que Carlos não conseguia compreender era como as verdades se entrelaçavam, mesmo nas situações mais desarvoradas. Miriam! Carlos gritou. Mas tudo o que recebia era o eco da dor, assim como o choque do que acabara de ocorrer. Eu não quero perder você. Um frenesi se instaurou, e enquanto as luzes da polícia iluminavam a barbearia, Carlos percebeu que o jogo havia mudado. Ele tinha que tomar uma decisão. A verdade que se escondia por trás de cada um deles agora parecia uma questão de vida ou morte. A cena congelou em sua mente. Miguel no chão, o pânico ao redor e a revelação de Miriam. Tudo se misturava em um turbilhão. Ele precisava escolher. O que mais estava oculto? Qual era o próximo passo? Uma nova hecatombe estava prestes a se desenrolar. E o tempo estava se esgotando. O que Carlos faria agora? Carlos sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O estrondo do tiro, a queda de Miguel. Ele se virou para Miriam, buscando alguns fragmentos de esperança em meio à destruição. Seus olhos, entretanto, tinham um brilho triste, como se soubesse que o que estava prestes a acontecer definiria tudo. Carlos, você precisa ser forte. A verdade é seu único caminho. Ela falou com dificuldade, agarrando seu braço. Eu não posso perder você. Ele queria gritar, mas as palavras saíram abafadas. Roberto, agora mais pálido do que nunca, olhava em volta como se estivesse em um pesadelo. Carlos, o que vamos fazer? A voz dele soava desesperada. Mais uma vez Carlos viu a fraqueza do homem que outrora fora poderoso. Precisamos acabar com isso. Temos que encarar a verdade. Carlos gritou, tentando reunir todos. O barulho da polícia lá fora aumentava. A tensão estava no ar. E o tempo estava se esgotando. Os homens encapuzados se moviam com agilidade. Um deles agarrou Miriam, tentando arrastá-la. Deixa! Carlos atacou, batendo no homem, com toda a força que tinha. O golpe fez o homem se afastar, mas não era suficiente. Outros encapuzados avançaram e o caos novamente reinou. Rápido, para a saída! Miguel, embora ferido, ainda lutava para se erguer. Carlos olhou para ele e sentiu sua determinação se acender. Me ajude! Gritou, pegando a mão de Miriam. Vamos, um de cada vez, precisamos deles! Miguel disse, olhando para os outros. O plano estava se formando. Eles precisavam unir forças. Naquele momento, esquecer o passado era necessário para garantir um futuro. Miriam, ainda sangrando, ergueu-se ao lado de Carlos. Seu olhar não mais de medo, mas de determinação.
Carlos, eu sou sua aliada, não sua inimiga. Juntos, podemos enfrentar isso. Então tudo se desenrolou numa sequência rápida. O grupo dos encapuzados hesitou e Carlos teve uma ideia. Se você é filho de um dos responsáveis pela queda do Roberto, mostre-o, revele a verdade. Ele gritou para o homem interno, atirando seu olhar desafiador. Você acha que eu vou expor tudo aqui? O homem sorriu de forma sombria, mas havia uma fraqueza em seu olhar. Os murmúrios da multidão cresceram. Todos queriam ouvir aquela revelação. Os segredos que aprisionam você também vão te libertar. Se você deixar, Miguel contestou, sua voz poderosa. O homem se deteve, como se estivesse lembrando de algo que havia enterrado há muito tempo. Carlos não sabia se confundir a situação era o certo, mas parecia que era a única aposta que restava. A verdade é sua arma, ele disse com fervor, e com isso a tensão no ar mudou. Carlos, Miriam e Roberto trocaram olhares, compreendendo que só juntos poderiam enfrentar o que estava por vir. Os encapuzados recuaram, mas não sem antes um deles murmurar algo. Você não conhece a força da verdade. No entanto, a sirene da polícia se aproximava, e lá fora, os oficiais estavam prontos para agir. Saia da barbearia, ecoou uma voz autoritária. Venham, vamos! Miguel gritou, guiando-os pela porta de saída. O grupo de Carlos lançou um último olhar para o homem interno. Ele hesitou. Carlos percebeu que havia uma fissura nos planos daquele homem. Eles correram para fora. O caos do mundo os aguardava. A luz do dia era ofuscante, mas Carlos sentiu um novo impulso. Eu não tenho certeza do que vai acontecer a seguir, mas não vamos nos esconder mais. Estamos prontos para tudo. Os quatro se dirigiram rapidamente à multidão, que observava o que se desenrolava. E nesse momento, tudo o que Carlos assumiu ser verdade se abalou. O que mais estava escondido? Que outros segredos essas vidas conectadas ainda guardavam? O passado os cercava, mas agora eles corriam em direção ao futuro. E assim, naquele momento de incerteza e esperança, o coração de Carlos começou a pulsar novamente por algo maior. E você? Você está preparado para descobrir o que vem a seguir? Não perca! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias cheguem até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Junte-se a nós. Só os verdadeiros fãs entendem o poder da comunidade.